Podem se assentar, meus irmãos. Louvado seja o Senhor, glórias a Deus. Nós encerramos com alegria esse tempo de consagração, de jejum ao Senhor. Esse último dia, que nós fizemos esse jejum ininterrupto. Mas eu vou pedir que os irmãos fiquem atentos. Prometo divulgar aí para toda a igreja as direções que o Senhor tem nos dado para esse ano. Alguma coisa, todo mês nós vamos fazer uma mobilização de oração e jejum todo mês, pelo menos uma vez por mês. É aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Fizemos 12 dias, mas pelo menos mais um dia do mês nós vamos dedicar num tempo de jejum e também de oração ao Senhor, ok? Vai ser bem provável que será num dia onde nós não temos atividades, aqui na igreja, tá? Então fiquem atentos aí. Se você estiver a fim de manter o seu plano, o seu propósito, de buscar a Deus acima de todas as coisas, nós estaremos aqui, celebrando, buscando e nos consagrando ao Senhor uma vez por mês pelo menos. Meus queridos, eu quero então falar com vocês sobre esse tema, maturidade. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Primeira Coríntios capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, ou deixei para trás as coisas de menino. Importante dizer que sobre esse tema, nós entendemos que a maturidade muitas vezes está ligada ao que também nós chamamos de maioridade. A Bíblia, lá em Gálatas, Paulo diz que, um texto muito conhecido e muito profundo, que o herdeiro de uma grande herança, o texto diz, ele é basicamente igual a um escravo que não tem nada, até que ele alcance a maturidade para ter acesso à herança, para ter acesso àquilo que o pai lhe deu, aquilo que o pai lhe concedeu. E aí Paulo diz que assim como esse herdeiro, assim como esse escravo, nós somos em Cristo Jesus, que através daquilo que Ele nos fez na cruz, Ele então nos tornou numa nova criatura, fazendo com que nós tenhamos acesso então às maravilhas do nosso Deus, do nosso Pai. E aí vem então um pouquinho, antes dos escritos de Paulo, em texto de Coríntios, ele deixa bem claro, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Depois que eu passei a ser um homem, cresci, eu deixei as coisas de menino para trás. O que Paulo está nos dizendo aqui, falando especificamente das coisas de menino, preste atenção bem nisso. O problema não é ser menino, o problema não é ser criança, o problema não é ser imaturo, o problema é continuar o resto da vida como menino, como imaturo, como criança. Esse é o problema. Existem fases de crescimento, e na vida espiritual não é diferente. Na vida conjugal não é diferente, nos relacionamentos não é diferente. Um relacionamento maduro é um relacionamento que lembra das criancices que fez no passado. Eu lembro das criancices, das palavras, das brigas inúteis muitas vezes. Para que eu fui brigar por causa disso? Hoje eu já não brigo mais. Esse é um relacionamento maduro. Agora, um relacionamento imaturo, ou seja, aquele que ainda está faltando crescer um pouquinho, e isso não depende da idade, tá? Isso não depende da idade, é aquele que até hoje está brigando por motivos fúteis, por coisas sem sentido, sem razão. Por que você vai brigar por isso? Por que você vai falar disso? Por que você vai se envolver com isso? Isso é imaturidade. E aí Paulo então deixa bem claro, ele diz, quando cheguei a ser homem,
eu desisti das coisas de menino, eu desisti. Agora então, nós não estamos falando apenas sobre ser maduro, nós estamos falando de escolher ser maduro. Eu preciso escolher, eu preciso desistir das coisas de menino, porque se eu continuar insistindo, é uma má escolha, é uma má decisão. Então Paulo está dizendo que não tem jeito, você precisa escolher deixar as coisas de menino para trás. Você precisa escolher. Olha que diz o texto de Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11. Uma palavra muito dura do escritor aos Hebreus, que vai de encontro com aquilo que Paulo escreve aos Coríntios. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Uma palavra dura. Irmãos, por favor, nos entenda. Quando nós conversamos com pessoas, e eu estou falando de gente dentro da igreja, e nós falamos assim: fulano ainda não está pronto, fulana ainda não cresceu o suficiente. É disso que nós estamos falando. O texto está dizendo e está deixando bem claro, tem gente que está precisando de leite ainda. Se você está precisando de leite é porque você ainda é criança. E repito, nós não estamos falando de idade. Nós não estamos falando de idade aqui, nós estamos falando de maturidade. O crente precisa entender que precisa se alimentar melhor. Uma criança, o que você colocar na boca dela, ela vai comer, gente. É assim, não é? Principalmente em umas fases da vida aí, meu irmão, você pôr até pedra, ela come pedra. Você colocar um besouro na boca dela, ela vai comer. E tem crente que está assim até hoje. Ah, o pastor fulano de tal na internet, manda para dentro. Ah, o livro, não sei o que, manda para dentro. Ah, manda, o que põe, come. Isso não é ser maduro. Eu preciso comer aquilo que eu preciso, e não aquilo que estão me entregando. Vocês estão entendendo? O maduro sabe, não, isso eu não preciso comer. Eu sei o que eu preciso. Eu sei o que está acontecendo comigo. Agora o imaturo precisa começar a se alimentar melhor. Quais são as discussões que você tem entrado? Quais são os pontos que você tem se envolvido? Onde você tem gastado a sua energia? Tem horas que eu converso com pessoas que eu falo, eu não acredito que eu estou tendo essa conversa com essa pessoa. Não acredito. Não é possível. Eu sinceramente, olhando para a pessoa de longe, achava que a pessoa já estava num nível, a hora que vai conversar, você fala, meu Deus, está tomando leite ainda, está abraçando e comendo tudo que vem pela frente. Irmão, qualquer médico, qualquer nutricionista vai falar para você, se você comer toda a porcaria que aparecer na tua frente, você vai morrer mais rápido que todo mundo. Você sabe disso, nós sabemos disso. E o que mais o diabo faz hoje é disfarçar porcarias. Ele dá porcaria para todo mundo, disfarçada de palavra teológica, disfarçada de evangelho, né, acolhedor, disfarçado de amor de Jesus Cristo. Não, pastor, mas tem, e aí você vai discutir, meu irmão, cuidado. Então, preste bastante atenção. Qual é a principal discussão que você tem se envolvido nas redes sociais? E eu estou falando rede social, pode ser essa rede social aqui da igreja, porque é um grupinho reunido falando de alguma coisa, é uma rede social, não é só celular. Quais são? Irmão, para que você vai se envolver? Para que você vai falar desse assunto? Para que você vai alimentar isso? Ah, porque fulano de tal fez isso, porque não sei quem fez aquilo. E às vezes até comigo, fizeram algo comigo, irmão. O quanto de coisa fizeram comigo, quantas vezes me passaram para trás, quantas vezes me traíram, quantas vezes falaram mal de mim. Estou falando de mim especificamente, não só como pastor, como pessoa. Como pessoa.
Quantas vezes, irmão? E se todas as vezes eu fosse abraçar isso e trazer para mim, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. O meu líder, o meu pastor, o meu chefe ia olhar para mim e falar: esse aí não cresceu não, isso aí não cresceu não aguentou isso aí, para, esse aí não vai. E aí eu estou bloqueando com isso o plano de Deus para a minha vida, o propósito de Deus para a minha vida. E eu não estou falando aqui de ser famoso, de ser grande, não. Eu estou falando de simplesmente cumprir o que Deus tem para mim. Tem gente que Deus ainda não cumpriu o que Deus tem para ele, porque está remoendo alimento que não era para ter entrado. Está aí mastigando até hoje a porcaria. Já comeu aquele chocolate ruim? Sabe que chocolate ruim? Que às vezes serve por aí. Antigamente, era criança ainda, você ia no bar, você pegava lá 10 centavos, você comprava um monte de coisa, 20 centavos, sabe, de muita coisa. Aí você ia lá no bar, comprava uma bolinha de futebol ou um guarda-chuvinha. Não sei se vocês lembram do guarda-chuvinha. Gente, aquilo era uma delícia naquela época. Hoje, você fica mastigando aquilo, ó, e o negócio não dissolve nunca na boca. Não dissolve nunca, cai no estômago, é como se caísse uma bola de aço no estômago, assim, ó. Nem o estômago nosso, que é poderoso, não consegue dissolver. Fica mastigando, e aquilo incomoda, gente, fica incomodando, mas eu não consigo engolir, e está remoendo, porque você está comendo a coisa errada. O que você deixou entrar aí? Eu deixei entrar que eu não estou valendo nada. Irmão, é isso que o diabo quer. Porque Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um ministério, Deus tem um chamado, Deus tem uma obra, e você está aí remoendo porcaria. Eu preciso começar a me alimentar melhor. Isso tem tudo a ver com maturidade. Eu não estou falando para você deixar para lá tudo, mas algumas coisas você consegue, viu? Algumas coisas, deixa isso para lá, vamos seguir em frente. Tem coisas que não precisa fazer reunião. Tem coisas que não precisa vir alguém passar a mão na cabeça. Vamos lá. Tem gente que, quantas vezes precisou de alguém vir. Você está aí de novo, caidinho, magoadinho, tristinho. Vem cá, vamos levantar. Precisa. Quantas vezes vai precisar fazer isso? Quantas vezes? Vamos ser maduro, gente. Deixa para lá. Já sou homem. Já sei das minhas responsabilidades, já sei daquilo que eu preciso. Então a primeira coisa, deixar as coisas de menino. E isso tem tudo a ver com mudar a sua alimentação espiritual. Começa a ouvir as pessoas certas, começa a ler o que precisa ser lido. Não precisa ler isso hoje, você precisa ler outra coisa. Cuidado. Segundo, os maduros não resistem. Maduros, uma coisa que eu ouvi uma vez, não esqueci: maduro sempre cai primeiro. Já percebeu que fruto maduro é o que cai, não é isso? Fruto maduro ele cai, gente. Os frutos maduros, ou seja, aqueles que estão prontos, eles vão ceder, eles vão cair. O verde fica lá preso no pé, mas o maduro. E como é que você identifica o maduro? Primeiro, a quantidade de responsabilidades que ele assume. Gente, uma pessoa que se esquiva não está maduro, não é maduro não. Não, isso não é comigo. Não, isso não é meu. Não, isso não foi eu. Isso não foi eu que falei. Não, isso não é. E vai se esquivando, e vai só para lá e para cá, e você vai apontar alguma coisa, aponta. Ele vai fazer o seguinte: opa, apontou para você aí, não é para mim não. É isso que ele faz. A quantidade de responsabilidades que o maduro assume é que vai identificar se ele está pronto ou não. Não, fui eu mesmo. É comigo. Se está errado, eu vou consertar. Se está certo, muito obrigado. É isso aí. A quantidade de erros que ele assume. Eu falei, eu reconheço. Fiz essa besteira. Isso é maduro, gente. Agora tem gente que tem medo de reconhecer erro, porque o que vão pensar de mim, o que vão... irmão, a verdade é que na maioria das vezes, quando somos rejeitados por alguém, usado pelo diabo, é porque nós também erramos em algum momento. Não é porque os outros está tudo errado e você está certo, não. Tem erro da nossa parte também. Cuidado com isso. O maduro não terceiriza. O que é meu é meu.
Se eu acertei, vou colher. E se eu errei, vou colher também. Maduro não terceiriza. Vocês estão entendendo, gente? Por favor, diga assim, ó, sim. Obrigado. Pode fazer de conta que vocês estão gostando mesmo. O maduro não se empolga. Sabe aquele maduro, o que é empolgado? É aquele que entra na fila daquilo que ele não pode entregar. Ananias e Safira, todo empolgado. Vendemos a nossa propriedade e vamos entregar na igreja tudo. Vamos vender nossa propriedade. Empolgou. Entra na fila de entregar. Vai passando a fila, eles vão refletindo melhor, mas será que vamos entregar tudo mesmo? Aquela fila gigante, a fila vai andando, viu? Se a gente entregar só uma parte, acho que já está ok, porque é bastante, né? E a fila andando, a hora que chega a vez deles, Pedro já olha para eles e fala assim, por que você deixou Satanás entrar no teu coração? O tempo que você estava na fila aí, ó, Satanás foi só aqui no seu ouvido. Chegou na hora de entregar, não entregaram tudo. Falaram que ia entregar tudo, mas não entregaram. O maduro não entra na fila daquilo que ele não pode entregar. Não se empolga, irmão. Não se empolga. O que eu vejo de gente barbada, velho e empolgado. Vamos que aí entra na fila. A hora que chega a hora do vamos ver, não, chegou a sua vez. Então, rapaz, lá atrás era uma outra história, agora já não é mais a mesma coisa. Ô, meu irmão, amadureça, por favor. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, amadurece, por favor. Oh, Deus. O maduro, ele não se empolga, ele não é ansioso, mas também não é depressivo. Porque aquele ansioso que vai, e tem aquele também que, nada vai dar certo, está tudo errado, não adianta, tudo que eu tento. Meu Deus, gente. Não empolga, mas também não se isola, não é depressivo. O maduro, ele fica ali no meio termo. Tem hora que eu preciso de um gás para avançar, e tem hora que eu preciso pôr a minha cabeça no lugar e recuar. Não é a depressão, gente, é recuar. Nem, né? No fim acabei falando, nem. Nem ansioso e nem depressivo. E o maduro, ele usa a fé e não a tolice. O que é tolice, gente? Tolice é aquele negócio de você chegar e falar, não, eu determino que vai ser desse jeito e acabou, em nome de Jesus. Isso é ser tolo, gente. Vem com essa história de determinismo, não, porque quando você determina, você está eliminando uma coisa muito importante, a vontade de Deus. Já procurou saber qual que é a vontade de Deus? Paulo diz bem claro isso para a gente. Gente, não andem como insensatos, ou seja, não andem como tolo. Antes procura saber qual que é a vontade de Deus e aí coloca a tua fé em ação. Não fica aí determinando, vai ter que ser assim, tem que ser assim, porque Deus prometeu, porque Deus falou e tem que ser desse jeito. Isso é ser tolo, gente. O maduro usa a fé e não a tolice. E por último, o maduro também é sábio. A maturidade traz uma carga de sabedoria sobre nós. O texto diz que o menino, quando criança, ele precisa das coisas de menino. Não é só que ele faz coisa de menino, não, ele precisa disso. O que é que uma criança precisa? Uma criança precisa de abraço, uma criança precisa de carinho, uma criança precisa de afeto, uma criança precisa de alguém ao seu lado para que ele se desenvolva. Uma criança precisa de tudo isso. Agora, um adulto precisa de abraço, gente? Precisa. Um adulto precisa de carinho também? Precisa. Um adulto precisa de afeto? Precisa. Mas o adulto maduro, ele precisa, mas ele não depende disso para continuar, porque ele já cresceu. O carinho, o afeto, o amor, alguém do lado para desenvolver, era quando criança, já desenvolveu, ok? Então, se não te abraçarem, se não falarem, mansinho com você, tudo bem, você já cresceu, siga em frente, você já está, com o seu corpo todo formado.
É isso. Coisas de menino, é porque o menino precisa crescer com aquelas coisas. Por isso que hoje em dia não tem problema, gente, um homem, repito, o homem barbado, jogar videogame, não tem problema. O problema é quando ele ainda joga videogame como menino, como se ele não tivesse compromisso, como se ele não tivesse responsabilidades. Passa a vida jogando videogame. Gente, isso dá problema no casamento, isso dá problema na vida financeira, isso dá problema na vida espiritual. Mas quem que não enxerga isso? Um baita de um barbado lá, passa o dia inteiro sentado jogando videogame. Como assim? Não, mas eu mereço. Coisa de menino. Não, irmão, não tem essa de eu mereço, não. Um homem de verdade que cresceu, que se desenvolveu, ele não precisa mais disso. Isso vai ser um pedacinho da vida dele de lazer, talvez um momento ali, mas isso não faz mais parte da sua vida. Não faz mais parte. Não tem problema, repito, não estou falando que é proibido. Você vai viver lendo a Bíblia 24 horas por dia. Não, tem lá o seu momento de lazer, espairar a cabeça. Gente, eu tenho isso na minha vida. Você pegar meu celular, tem um joguinho aí que só que é um jogo de estratégia. Aí até a Júlia fala, nossa, sei como você aguenta isso daí. Para mim é um passatempo. Estratégia, guerra entre países e como é que funciona. O soldado, tem que escolher o soldado. Aí, gente, olha que doideira. Isso é coisa de menino, mas não é a minha vida inteira. Pergunto para minha esposa, veja se ela reclama de ver o marido dela só fica jogando. Gente, cuidado, hein, gente, cuidado com isso, porque às vezes a gente conversa com homens e tal, aí a gente fala, vamos perguntar para a esposa. Vai perguntar para a esposa. O homem está tudo certo. Não, está tranquilo, pastor, é de vez em quando só, tal, ok. Aí vai falar com a esposa, já entrega tudo, irmão. Esse aí é um moleque. Esse é um moleque. Olha o tamanho, é um moleque, é isso que ele é. Então por isso que é importante, né, a gente ouvir os dois lados. O menino não depende mais disso. Aliás, o adulto não depende mais disso. O maduro não depende. O menino precisa. O menino precisa de bastante tempo brincando, porque é parte do desenvolvimento dele. O menino precisa que quando cai no chão, bate a cabeça, corta o dedo e não sei o que, precisa de um adulto lá para, né, trazer aquela sensação de segurança. Vem no meu colo aqui, vem aqui. Eu vejo a Esther lá, nossa, ela abre o bocão porque um negocinho bateu na cabeça. Tá bom, gente, o adulto pega, põe no colo, dá aquela sensação, estou segura, estou em paz. Isso é parte do desenvolvimento. Vai ser uma pessoa segura lá na frente. Vai ser uma pessoa que quando Deus falar assim, eu estou com você, fique em paz, ela sabe como é que é isso, estar com alguém do lado. Ela não vai ter problema de relacionamento com Deus, porque ela sabe que quando ela era criança, o teu corpo já acostumou com isso, tua vida estava baseada nisso. Agora fica, todo dia um baita de um marmanjo, xingaram, esbravejaram, falaram alto comigo. Aí abre um bocão. Só falta isso, né? Não abre o bocão, mas que parece. Aí tem que alguém lá fazer todo aquele sermão. Não, não é isso. Jesus te ama. Você não está sozinho, estou aqui com você. Um marmanjo, gente. Maturidade. Eu não estou falando que isso vai acontecer da noite para o dia, mas é aquela coisa, né? Alimenta, vai alimentando que isso melhora. O pastor, a pastora, estamos aqui para isso, para fazer com que as crianças barbadas aí cresçam, porque a gente vem para a igreja, gente, a gente não vem pronto, isso é fato, a gente vem tudo estrupiado para a igreja mesmo, tudo arrebentado, é homem que não é homem de verdade, é mulher que, meu Deus do céu, é como a Bíblia diz, né, chata mesmo, é chata. E aí a gente vai melhorando. Maturidade, eu acho que está na hora da gente crescer. Um adulto não depende de certas coisas, mas ele precisa. Então, o maduro, o que ele faz? Ele sabe aonde buscar aquilo que ele precisa. Irmão, tem hora que a gente precisa de um abraço. Você tem alguém? Não vai ser toda hora. Você precisa ter alguém. Não vai ser todo momento.
Tem hora que você precisa de um carinho, de um afeto. Você tem alguém para isso? O maduro é assim. Ele não é aquela pessoa também, que isso também é coisa de criança, viu gente? Não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, eu não estou nem aí para a vida dos outros, não quero também que ninguém se meta na minha vida. Isso é coisa de criança, gente. Sabe aquelas crianças que brigam e ficam 10 minutos sem um olhar para o outro? Porque o brinquedo é meu, o outro é meu, e aí fica e tal, daqui a pouco junta de novo, esquece o brinquedo e assim vai. Diferença que o adulto, criança, ele fica anos remoendo aquilo, anos. Por favor, tome cuidado. Nós temos 2 tipos de guarda. Temos o tutor. O tutor é aquele que guarda aquela criança, aquela pessoa, até que ela atinja a maioridade, e aí ela possa caminhar a sua vida com as próprias pernas. E temos o curador. O curador é aquela pessoa que, mesmo quando o que é curado por ela atinge a maioridade, ela continua sendo a pessoa responsável por ela. Por quê? Porque ela ainda tem alguma deficiência, ela tem alguma coisa que ela vai precisar sempre de outro. Gente, o que tem de gente que precisa de curadoria e não de tutor, já é maior de idade, mas precisa de alguém do lado para, né? Gente, nós vivemos uma epidemia hoje, uma epidemia de homens e mulheres que não querem mais saber de casar. Porque eu arrumar casamento, arrumar rolo para minha vida, estou fora. Isso é epidemia. Eu já conversei com muitos pais que falam: estou com a pessoa dentro de casa aí faz tanto tempo, muitos pais. E eu tento, às vezes, dar um toque, dar uns cutucão para ver se sai de casa. O pai e a mãe fazendo, dá um cutucão para ver se sai de casa. Não sai. Não quero responsabilidade, quero ficar tranquilo. Você tem carro? Não tenho carro. Por quê? Porque dá para alugar. Para que eu vou comprar? Aluga. Não, quer saber de negócio de dirigir? Não, você tem Uber. Para que eu vou aprender a dirigir? Eu tenho Uber. Uma pessoa que não quer responsabilidade nenhuma. Eu não quero aprender a dirigir, porque senão eu vou ser responsável, né? Tem que responsabilizar por isso também. Nós vivemos uma epidemia, porque o diabo do sistema está fazendo isso. Para que formar uma família? Dá trabalho. Para que ter filho? Aí, não, tudo bem, eu até aceito que eu vou casar, arrumar alguém para ficar, mas para que ter filho? Nossa, filho dá muito gasto. Dá muito gasto. Isso é gente imatura, gente, que não quer assumir. Eu não quero assumir essa responsabilidade. Toma cuidado para não ficar dependente de alguém, como se você fosse um deficiente que precisasse de ajuda. Não é, você não precisa de ajuda. Entenda, por último, maturidade significa avanço, significa mudança de nível. Maturidade significa mudança de nível. Enquanto eu não for maduro o suficiente, eu não irei acessar as riquezas de Deus para a minha vida, porque eu não sou capaz de aguentar tamanha bênção sobre a minha vida, tamanho poder. Eu não sou capaz ainda. Está na hora da gente mudar esse nível. Se você é maduro, se você é madura, se prepare então, porque Deus vai começar a derramar sobre você algo mais, para que você cresça ainda mais. Agora, se você não é, você vai ficar ali se contentando com um leitinho, né? Um negocinho mais leve, uma bolachinha, um miojo, fica só no miojo, que para mim está ótimo. Um miojo que tem sabor que parece frango, um saborzinho que parece frango, um saborzinho que parece carne, porque é só isso que você aguenta. Porque se vier a carne mesmo, você passa mal. Porque se vier o acesso às coisas de Deus, você passa mal. Vamos crescer, gente. Vamos crescer. A pergunta que eu faço agora, eu fiz uma afirmação, agora eu pergunto: vamos crescer, gente? Uma igreja madura é uma igreja que está pronta para frutificar, está pronta para levar isso para outras pessoas. Qual é o teu ministério? Qual é o teu chamado? Se chegar alguém na igreja hoje que tem o mesmo ministério que você, o mesmo chamado que o teu, o que é que você vai transmitir para ela como um ser maduro? Vai transmitir o quê? Vou transmitir que eu estou fora, não quero saber não, essas coisas aí dão muito trabalho. Aí você vai transmitir isso para uma pessoa que tem um ministério?
que tem o chamado de Deus na vida dela? É isso que você vai transmitir? Ah, mas fizeram um monte de coisa comigo, irmão. Você não sabe a história dos outros. Sempre o pior problema do mundo é o meu. É sempre o meu. Até que eu encontre alguém que se arrebentou na vida e está melhor do que eu. Passou por problemas difíceis, muito piores que o meu, e não abriu a boca. Está firme e forte. E eu aqui reclamando, porque um dia falaram, um dia me passaram para trás, um dia fizeram isso, outro dia fizeram aquilo, e assim vai. Irmão, repita, eu não estaria aqui se eu desse ouvidos para muita coisa que fizeram comigo, desde gente pequena até gente grande, que pisou, que falou, que rejeitou, que fez conluio, que se uniu com outras pessoas para falar. Não, se a gente for, né, parar para pensar, você mesmo começa a escrever às vezes que isso aconteceu com você, teria desistido. Mas é assim. Quem nunca brigou na escola quando era adolescente? Não, eu já briguei na escola, já saí na mão com pessoa. Eu falei para você, já mordia, até mordia, gente, apelava quando via que ia perder o negócio, mordia. É, gente, é isso aí. Difícil, mas crescemos, amadurecemos. Doeu, mas aqui estamos, porque sabemos daquilo que precisamos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nesse último dia, então, nós vamos orar pelo mês de dezembro. Quero agradecer imensamente ao Senhor pela sua vida, que esteve aqui todos os dias. Você que esteve também, alguns deles, não conseguiu estar todos. Amém pela sua vida. Prepare-se para aquilo que o Senhor vai fazer esse ano. Espero que você esteja aqui para contar o testemunho, a história daquilo que o Senhor fez, viu? Espero mesmo que você esteja aqui junto conosco no final dessa história, dizendo: olha, realmente o Senhor fez aquilo que Ele prometeu. Vamos orar, meus queridos, vamos orar. Procure seu cantinho aí, busca o Senhor. Por um pequeno período de tempo nós vamos orar e buscar Deus agora.